E a tecnologia que chegou trazendo tantos recursos e que nós temos certeza absoluta de que ela será parte da vida dos nossos filhos para sempre, mas que vem trazendo desafios gigantescos dentro de casa, especialmente quando os pais tentam tirar os filhos um pouquinho da tela para as refeições, para a lição de casa, para a hora dos estudos, para aquela conversa em família. E aí vem aquele dilema. O filho sofre porque não quer desligar. A mãe fica com pena porque fala assim, não, afinal de contas ele estava tão feliz. E o pai pensa assim, mas será que vale a pena eu insistir para eles desligar o videogame, o tablet, sair um pouco da tela, se ele estava tão feliz ali e vai virar uma briga em família? Ao mesmo tempo, muitas pesquisas sérias recentes mostram que nossos filhos precisam de ajuda para conseguir encontrar o equilíbrio entre o mundo real e o mundo digital. E tem uma questão que é certeza absoluta e consenso entre pesquisadores, educadores, famílias. Esse equilíbrio que nossos filhos precisam encontrar no tempo de telas está e depende dos pais. Mas como que é que a gente vai fazer isso? Eis a questão. E aí, Thaís? Bom, eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. E esse é o Pode Educar, o videocast da família e da educação. Uma parceria da Rede Pitágoras e do SOS Educação. O Pode Educar é um podcast da família e da educação, porque não é possível que a gente consiga encontrar o tão sonhado equilíbrio para educar filhos felizes, capazes de gostar de aprender, de ter uma relação saudável com os estudos, sem a parceria entre a família e a escola. E aí, todo mês tem um episódio novo do Pode Educar para vocês, famílias com filhos em idade escolar. Esse videocast é oferecido pela Rede Pitágoras. Então, para saber mais, para mandar dúvidas, sugestões, é só vocês irem lá nas redes sociais da Rede Pitágoras, que é o @Rede Pitágoras. E também, na descrição desse episódio, tem um link para o site do Pode Educar, que tem vários materiais complementares para os assuntos que a gente já falou aqui e ainda vai falar. Então, hoje, nesse episódio especial sobre equilíbrio no tempo de telas, nós temos um convidado também muito especial, o Diego. O Diego é da Escola Monteiro Lobato, Colégio Monteiro Lobato, que fica na zona norte aqui de São Paulo. E é também pai da Antonella. Bem-vindo, Diego. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Roberta. Seja muito bem-vindo. Adoramos a ideia de ter um gestor de escola aqui com a gente, trazendo questões que são do dia a dia da escola, né, Thaís? E uma escola que já ficamos sabendo que também é uma escola que tem uma história familiar, desde os avós do Diego, né? Isso. E imagino que para a família que vem acompanhando essa escola há 60 anos. 60 anos. São muitas mudanças, principalmente quando a gente fala nessa questão das telas estarem tão presentes hoje no dia a dia dos alunos. Tanta coisa deve ter mudado na relação lá dentro da escola, nas demandas das famílias. Então, a gente queria ouvir de você um pouquinho, Diego, se tem, assim, algum ponto de desafio maior, quando agora, nesse momento em que está tão difícil encontrar o equilíbrio no tempo de tela, se tem algum reflexo disso dentro da escola que vocês sintam? Muitos. Acho que daria para fazer um podcast, um episódio só respondendo essa pergunta. Sim. Mas o principal que acho que todas as escolas sentem hoje é uma ansiedade dos alunos, essa questão da dopamina. Eu brinco muito, celular, nós usamos ou somos usados? Acho que esse é um baita gatilho para uma discussão inteira ali. Porque eles são preparados para te manter olhando e passando tempo. Você pega ali, deixa eu ver como está a temperatura. E dali você de repente percebe. Você já 15 sabe, minutos no Instagram, nossa, aí você vai fazer outra coisa, putz, eu não vi a temperatura. Então, quanto tempo a gente está perdendo de vida acreditando que estamos consumindo conteúdos, estamos só perdendo. Só que isso acontece dentro de casa com o pai, com o filho do lado que quer brincar com ele. Uhum. E aí é a hora que a coisa começa a ficar séria. E
E tem uma questão que é muito forte dentro de uma escola, é que cada família é uma família diferente, e para cada decisão que a escola toma, a gente sempre tem os pais que imediatamente aderem, acham que pode ser positivo para os filhos, e a gente tem aqueles que questionam, não concordam, não entendem, e a escola tem que dar conta de todo esse público que está lá dentro. E o que a gente gosta muito de colocar para as famílias é que a escola está sempre olhando para o desenvolvimento daquele aluno como um todo e não só para aquela consequência da decisão que foi tomada imediatamente ali naquele momento. Mas vocês têm isso no dia a dia também? Uma demanda grande das famílias, muitas vezes com um olhar diferente para uma mesma situação? Super comum. Seres humanos, né? Então, nós temos hoje uma enxurrada de informações que impactam a gente, essa ansiedade, essa questão de... Eu acredito que todo mundo queria estar mais com os filhos. Eu brinco que poxa, minha babá estava cuidando da minha filha para eu estar trabalhando com outros filhos. E eu queria estar em casa com a minha filha também, educando ela o máximo de tempo. Então, os pais sentem isso. Eu sou da crença que os pais gostariam todos de estar mais com seus filhos. Porém, eles tentam suprir, e aí o cansaço, o estresse, chega em casa, em saídas, essa questão até do o outro como vai me enxergar, e aí acaba cedendo a tecnologia de uma forma negativa. E a falta de equilíbrio também nesse limite do, sim, eu quero estar mais com meu filho, mas também preciso confiar na escola. Porque uma coisa que a gente tem visto muito é crianças pré-adolescentes que já têm celular e se conversam com os pais pelo WhatsApp e tal. No período que eles estão na escola, eles fazendo essa comunicação com os pais. E daí a gente não sabe o que é pior, né? Ele tá lá na escola falando com o pai, ou o pai que tá respondendo e tá interagindo, sabendo que esse aluno tá na escola. Vocês têm algumas questões, assim, de exemplos, de coisas que acontecem no dia a dia? Vai estar em prova e o celular vai vibrar ali, porque, então, hoje nós estamos avaliando essa tirada total de celulares da escola, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso está presente. Então, no final, a gente vive uma guerra, né? Entender, tem aquela coisa do bring your own device, né? Que veio ali à tona um pouquinho antes da pandemia. E por mais que tenha... é algo cotidiano, está com o aluno, o colégio está brigando. Ele precisa ensinar o aluno a usar aquilo de forma correta, mas isso está evoluindo tão rápido de prender a atenção deles que no final talvez nós estejamos perdendo essa guerra e seja a hora talvez de dar um mais enérgico, de realmente cessar celulares em escolas. Você vê a Holanda fazendo isso geral recentemente. Muitos países fazendo outros países tomaram a decisão. Com bons resultados, né? Porque, puxa, e tem aquela questão de você dar uma olhada no celular, até você retomar o foco, acho que se eu não me engano saiu um estudo de 23 minutos. Então, peraí, a mãe mandou uma mensagem, ele abriu aqui, até ele entrar de novo, acabou. Então, e aí tem muita pesquisa que mostra que às vezes você nem precisa abrir a mensagem, só de você ver o vibrar ali do celular, isso já é o suficiente para sair, tirar seu foco e demandar toda a energia e tempo para retomar o foco no que está fazendo, né? Então, e ao mesmo tempo, por que a questão é um dilema? Porque nós precisamos educar essas crianças e adolescentes para que eles façam bom uso da tecnologia e que a tecnologia sirva a eles, e não que nós, seres humanos, tenhamos a nossa vida ditada pela tecnologia. E aí o Diego mencionou o Bring Your Own Device. Eu lembro quando começou esse movimento nos Estados Unidos, que era para incentivar, estimular os alunos a trazerem o próprio equipamento. E no momento em que a tecnologia estava chegando na educação e que estávamos todos procurando uma maneira de fato, ter a tecnologia como um recurso que favoreça o aprendizado, que ajudasse na motivação. Só que com o tempo, conforme a tecnologia foi sendo implementada dentro da escola e as pesquisas foram entrando nesse cenário de quais foram as consequências para os alunos, em paralelo, a chegada da tecnologia em abundância dentro da casa das famílias e na palma da mão, porque existem muitos estudos que mostram que a grande mudança em termos de excesso de tempo de tecnologia começou quando
os smartphones chegaram e nós começamos a levar o mundo digital conosco para qualquer lugar que a gente vai. Porque enquanto a gente tinha que chegar em casa, sentar, conectar um cabo, discar para usar a internet, nós ainda tínhamos uma vida fora das telas. A partir do momento que as telas foram com a gente foi consumido por isso. E o nosso desafio, então, é chegar no ponto de equilíbrio, porque nós pendulamos do nada de tela, nada de tecnologia na escola, para um excesso e com pesquisas mostrando as consequências desse excesso na vida das crianças. E hoje nosso desafio é chegar no equilíbrio do tempo de telas, tanto no uso para a educação, que eu acho que é menos desafiador, porque está todo mundo ali de olho nesse desenvolvimento pleno dos alunos, mas tem a consequência do uso excessivo de telas dentro de casa, que essa consequência aparece na relação das crianças com os estudos. E é nesse episódio que nós vamos trazer como encontrar esse equilíbrio para que nossos filhos tenham uma relação saudável com a tecnologia e consigam desenvolver a motivação necessária para que eles desenvolvam o potencial pleno que eles têm de aprendizagem dentro da escola, na relação com os estudos. Ô, Diego, e como pai, quantos anos tem a Antonella? Fará 4. 4. Então, como pai, qual você acha que é o maior desafio quando a gente fala desse assunto sobre equilíbrio no tempo de telas, tecnologia, crianças? Eu acho que aquela questão da família, para todas as situações, do alinhamento entre a família. Porque, como eu disse, os pais muitas vezes têm seus trabalhos, tanto a mãe como o pai hoje em dia, ainda mais no ambiente como o de São Paulo, e as crianças acabam ficando com o babá, com avós, muito frequentemente com avós. Então, a partir desse momento, você está confiando essa educação um período grande de tempo a outras pessoas. Que talvez, no meu caso como educador, que teria a maior paciência do mundo de lidar com essas questões, as outras não terão. Então, você precisa entregar recursos a elas, assim como na escola, entregar recursos às famílias, para que elas consigam gerenciar isso melhor, mas aceitando que elas não vão criar os conflitos que serão necessários. Então, no caso da minha filha, ela gosta de filmes, ela super interage, ama histórias. Mas tem vídeos no YouTube que de repente eu comecei que ela acabou vendo, eu falei, como é que isso chegou nela? Por quê? Colocou um videozinho simples ali, distraiu, caiu um outro negócio, ela começou a gostar. E o conteúdo que agrega? Nada. Né? E se você deixar, vai ficar horas ali, então você tem que cortar. E esse é um desafio. Eu sempre procurei tentar dar um tempo. Ok, então nós vamos ver 5 minutos ao final deste episódio para criar alguma previsibilidade de que ali se encerra. Olha, eu acho que esse ponto que ele trouxe é fundamental, que é o tema do episódio de hoje. Que é uma das dúvidas que nós mais recebemos, tanto nas nossas redes sociais, nas palestras que nós fazemos pelo Brasil inteiro, fora do Brasil também. E é um desafio muito grande para os pais encontrar a resposta para a pergunta: qual é o tempo de tela que não prejudica o desenvolvimento do meu filho, a relação com os estudos e a convivência que ele precisa ter em família, com os colegas, no mundo real. E todo mundo procura ou espera uma resposta nossa que venha em forma de hora-relógio. Só que essa resposta, ela existe, mas num outro formato que não é o formato hora-relógio, é o que nós vamos trazer no episódio de hoje. Mas eu ia falar, você já tá dando spoiler, né? Mas eu não contei. Eu tava aqui, meu Deus, ela vai começar, a gente tem que aproveitar o Diego aqui pra depois entrar nisso. Exatamente, eu tô aproveitando que ele trouxe esse ponto. Sim, a gente vai falar sobre isso hoje aqui. E, bom, então, Diego, eu acho que temos mais alguma... eu acho que, então, falamos como desafio da família e como escola. Eu acho que tem um grande ponto também, que a tecnologia traz muita coisa boa para a educação. Personalização de ensino, gestão, a parte de conseguir ajudar o professor. O acesso à informação, né? O professor, ele não é mais a fonte do conteúdo. O conteúdo está ali. O professor é só que precisa estar gerenciando exatamente esses comportamentos do aluno para o desenvolvimento dele. Fazer essa ponte. Então fica realmente esse dilema, né? De, nossa, onde eu tiro, onde eu coloco, como que, né? Que eu limito, não limito. Qual a melhor forma de eu trazer isso para dentro sem prejudicar, gerar distração? Porque aí o professor fala, vamos fazer uma pesquisa com o celular, vai aparecer o WhatsApp ali e aquela ansiedade de ver a mensagem já tomou conta.
Sim. acabou. É. Já atrapalhou o processo de aprendizagem. De um recurso maravilhoso se torna péssimo. E em relação à formação dos professores também para conseguir usar os recursos da tecnologia na medida do potencial que eles têm, considerando que a faculdade não forma esses professores para que eles consigam entender o aluno que ele recebe em sala de aula e ter as ferramentas de tecnologia que possam ajudar nos desafios que eles veem ali. Vocês fazem um processo de formação continuada desses professores? A gente tem... Como isso acho que hoje está muito no âmbito da discussão, mais do que a formação para a sala de aula, a gente trabalha com metodologias ativas, recursos, porém eu vejo que isso assusta os professores também, né? Porque a formação deles, a experiência como alunos nossas, não havia uma tecnologia dentro da sala de aula dessa maneira. E como a gente estava conversando até previamente, o processo educacional ele é mais lento dessa absorção do que já está acontecendo na sociedade. Então, acho que hoje está muito nessas discussões com os professores para tentar trabalhar quais as regras, essas medidas de forma que contribuam para a aprendizagem. A gente tem na nossa escola, por exemplo, uma aula de ferramentas digitais, que iniciamos para Fundamental 2 e Médio, com o intuito de formar os alunos para um uso de recurso direcionado, né? Para eles produzirem coisas e pensar que eles possam passar o tempo não na rede social, mas com um direcionamento positivo daquele recurso que eles têm na mão, que é o desafio. Acho que vai ser sempre agora como direcionar para algo positivo, que contribua no momento que o aluno também não está na escola. Porque ele pode ficar horas vendo um vídeo de algum youtuber que agrega super pouco, como ele pode aprender ferramentas novas, novos recursos que vão contribuir para o resto da vida dele. E é ali que a gente hoje tem a discussão, como a gente direciona para que em casa esses alunos estejam acessando e buscando aprendizado e percebendo que aquilo potencializa as possibilidades dele para coisas do próprio interesse, uma vez que o currículo da escola tem que seguir alguns conteúdos ali. E a importância de bons parceiros, né? Eu não falei na sua apresentação, mas o Colégio Monteiro Lobato é parceiro da Rede Pitágoras, Sim. né? Então, a importância da escola não tentar fazer tudo sozinha e ter parceiros de confiança para questões que ela precisa dar conta ali no dia a dia. Né? Nós fizemos uma formação com Pitágoras frequente, né? Pelo menos uma certa frequência ali, voltada muito para metodologias ativas, pensando exatamente como traz o aluno como protagonismo e como esse recurso pode entrar. Porque ali é o teu desafio. Minha mãe fala, quem é gestor de escola pode... Como é mesmo? Todo mundo que trabalha com educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem perigo. Não tem, não. Nunca. De algum lugar vem. E aí, eu achei muito legal na sua fala que você sempre menciona a questão dentro de casa, em família, e todos os cursos que nós fomos fazer na área de neurociência cognitiva, existe essa preocupação de ajudar a escola a entender que a formação da família também é responsabilidade da escola. Porque não tem pai, mãe, você que está ouvindo esse episódio agora, avó, não é culpa sua se o seu filho, seu neto está ficando tempo demais nas telas. Isso é o contexto em que ele vive. Perfeito. E não tem como o pai, a mãe, o avô, a avó adivinhar qual é o caminho que ela vai seguir, porque antes nós podíamos, quando eu vivia um desafio, por exemplo, que a Thaís era criança, na educação da Thaís, eu podia olhar para trás algumas coisas que meus pais fizeram comigo e falar, vou resolver assim esse problema, essa questão. E hoje, os pais não têm onde buscar referência lá atrás, porque os desafios que a tecnologia trouxe não existiam novos, né? Quando nós éramos as crianças. Então, esse papel da escola de também levar essas informações, recursos para os pais lidarem com essas questões dentro de casa é fundamental. Por isso que a gente ama a ideia do Pode Educar. Porque exatamente. É uma forma de levar para os pais, para as famílias que podem ouvir no carro, no trajeto para o trabalho, na volta, enquanto estão fazendo alguma atividade em casa, também dá para ir ouvindo, e por isso que a gente também faz a questão de trazer estratégias muito práticas, que é o que nós vamos trazer hoje também. Sim, acho que inclusive podemos ir. Para isso a gente queria agradecer, Diego, a sua presença aqui no Pode Educar. Esperamos conhecer o Colégio Monteiro Lobato em breve.
Convite feito. Aguardo vocês lá. Será um prazer recebê-las. Antonella, e muito obrigada. Obrigado, Thaís. Muito obrigado, Roberta. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de vir aqui, que foi inesperado e muito legal. Ai, que bom que deu certo. Obrigado. Mas então, como encontrar o equilíbrio no tempo de tela dos filhos? A gente vai falar disso agora. E a questão é que a coisa que os pais mais pedem pra gente é um número. Quanto tempo meu filho pode passar nas telas? E a nossa resposta é que o equilíbrio no tempo de telas não é medido pelo tempo que seu filho passa nas telas. E nem também deixando ele de castigo sem telas por muito tempo. Isso, o equilíbrio não está em tirar as telas totalmente e nem colocar um cronômetro ali e falar, agora eu vou medir esse tempo aqui que não prejudica. Mas então a pergunta é, tá bom, me diga como encontrar esse equilíbrio? Com alguns pontos da rotina que precisam estar presentes no dia a dia do seu filho e o tempo que sobrar depois de cumprir esses pontos não vai ser um tempo prejudicial se ele passar nas telas. Então, o que a gente vai falar aqui com vocês agora são quais são esses 7 pontos da rotina que são essenciais para um bom desenvolvimento, para o desenvolvimento pleno dos filhos e para uma boa relação com os estudos também, para vocês conseguirem essa chave do segredo do sucesso hoje em dia, do grande desafio hoje em dia, que é conseguir equilibrar o tempo de telas. Então vamos lá, quais são os 2 primeiros pontos, que os 2 primeiros a gente já pode trazer juntinhos? Bom, o primeiro é atividade física frequente. A gente falou sobre isso no primeiro episódio do Pode Educar. Explicamos exatamente por que a atividade física faz diferença, a descoberta da neurociência sobre como a atividade física impacta no processo de aprendizagem, na capacidade do seu filho de se envolver com os estudos. E também sobre o quanto essa geração de alunos de hoje é uma geração que está muito sedentária. Então, incluir o tempo que eles têm de atividade física dentro da escola, que é a educação física, precisa ser valorizado, mas fundamental. É fundamental. Nada de pegar atestado para pedir para o filho não precisar ir na educação física, porque ele não gosta muito, porque a educação física da escola é importantíssima. Mas não é o suficiente como para suprir toda a quantidade de atividade física que uma criança ou adolescente precisa para o desenvolvimento pleno, não só do corpo, mas também do cérebro. Então, precisa dessa prática de atividade física frequente durante a semana. A gente falou disso. Então, depois que você ouvir esse episódio aqui, você pode voltar no primeiro episódio do Pode Educar e ouvir um pouquinho mais das dicas práticas que a gente trouxe sobre atividade física, mas, então, o primeiro ponto da rotina para conseguir equilibrar o tempo de telas é atividade física frequente. O segundo ponto são noites completas de sono. Também falamos sobre isso no primeiro episódio detalhadamente, inclusive lembrando que as pesquisas mostram que nossas crianças e adolescentes estão dormindo pelo menos 2 horas a menos do que nós dormíamos quando éramos os estudantes, e isso explica grande parte dos casos de dificuldade de foco, de atenção, de relacionamento com os colegas. Então, depois que você terminar esse episódio, você pode voltar a ouvir o primeiro, que está explicado em detalhe, inclusive, como colocar em prática as noites completas de sono, que são fundamentais. E quando a gente fala sobre noites completas de sono, também tem um ponto muito importante sobre isso, que é, durante a noite de sono, o nosso cérebro também, ele guarda na memória e organiza tudo que a gente viu durante o dia, que ele acha que é importante, que precisa ser guardado lá na memória. E também, durante a noite de sono, o cérebro joga fora tudo que a gente viu durante o dia que ele acha que não é importante, que está ocupando espaço à toa lá. E a pergunta é, como é que o cérebro do meu filho decide que ele precisa guardar aquele conteúdo da aula que ele teve na escola e pode jogar fora aquela propaganda que entrou lá depois do videozinho do YouTube ou que ele viu na televisão? Como o cérebro decide isso, Thaís? Para responder essa pergunta, entra o terceiro ponto essencial na rotina, que na neurociência cognitiva ele é chamado de prática espaçada. Mas se eu traduzir isso para o escolês, todo mundo vai entender que é a tarefa, a lição de casa, o tema. O Brasil é tão rico de cultura que em cada lugar eles falam sobre isso. Tem um termo diferente para falar da lição de casa, né? O para casa, tema, tarefa. Mas a questão é a seguinte:
mesmo que o professor do seu filho seja muito bom, que a aula seja muito legal, Que seja a matéria predileta do seu filho. e que ele preste muita atenção na aula, quando ele aprende um conteúdo pela primeira vez, o cérebro dele guarda esse conteúdo como se fosse um rascunho, como se ele escrevesse com um lápis bem fraquinho. Nas próximas noites de sono, o cérebro decide quais rascunhos ele vai jogar fora e quais rascunhos ele vai realmente guardar na memória. E o critério para ele decidir o que jogar fora e o que guardar na memória é: tudo que o seu filho viu uma vez e não voltou mais no conteúdo nos próximos dias, o cérebro entende que aquilo não é importante. E nas próximas noites de sono, ele trabalha para jogar aquilo fora durante o processo de autolimpeza. Tudo que o seu filho viu uma vez, ele teve uma aula lá de alguma matéria nova, e daí ele voltou no conteúdo, seja fazendo uma atividade de lição de casa, uma revisão do conteúdo, um estudo diário ali sobre aquilo que ele teve, esse já é o sinal que o cérebro precisa para entender que aquilo é importante. E nas próximas noites de sono, trabalhar para guardar e organizar aquilo na memória. Então, o momento de estudos é o terceiro ponto essencial na rotina para conseguir um desenvolvimento pleno, um bom relacionamento com os estudos e o equilíbrio no tempo de telas. E esse momento dos estudos precisa fazer parte da rotina do seu filho em casa de segunda a sexta-feira. E o segredo é, com crianças da educação infantil até ali o início do ensino fundamental, você pode decidir qual é esse melhor horário, pai, mãe ou avó. Com crianças que já estão no meio do Fundamental 2 até o final do ensino médio, até adolescentes, o mais importante é sentar e combinar qual vai ser esse horário de estudo e deixar que o seu filho ajude nessa decisão. Uma forma de você garantir que vai dar tudo certo é você já preparar duas opções. Então, filho, você acha melhor você sentar para fazer a lição de casa e estudar antes de você comer ou depois que você chegar da escola e comer alguma coisa? Vamos fazer horário de estudo às 5h30 ou às 6h30? E essa é uma dúvida que a gente recebe muito. Tem algum horário que é melhor para estudar, né? Se meu filho estuda de manhã, é melhor chegar da escola e já estudar, ou tirar um cochilo depois do almoço, depois estudar. Tem algum horário que é melhor? A resposta é: o horário vai ser aquele que melhor couber na rotina e no contexto aí da sua família. O que é fundamental é que seja esse momento de sentar para estudar aconteça todos os dias no mesmo horário, porque tanto o cérebro se acostuma com aquela rotina e quando vai chegando aquele horário de sentar para estudar, já é mais tranquilo, mais fácil para o seu filho cumprir esse combinado e o foco, a concentração também são favorecidos quando esse momento passa a fazer parte da rotina em família. E aí, assim, quem está na educação infantil, por exemplo, que não necessariamente tem tarefa, lição de casa todos os dias? Nesse caso, gente, de as crianças menores, esse momento é um momento em que vai existir desenho, pintura, colagem, atividades manuais, montagem de quebra-cabeça. São atividades que requerem foco, concentração, que para as crianças menores tem cara de brincadeira, mas é um momento em que todas as telas estão desligadas e a criança está ali desenhando, pintando, brincando de faz de conta, brincando de escolinha também pode ser, mas é um momento de concentração com materiais relacionados, que são usados na escola, mas que a criança está usando como brincadeira. E quando não tiver lição de casa, naquele dia a professora não mandou a lição de casa. Ah, então mãe, eu não preciso sentar hoje no horário de estudo? Precisa. Pega um material das aulas que você teve hoje na escola, prepara você mesmo, filho, faz umas 3 perguntas ali para você responder sobre aquela matéria que você teve, refaz uma atividade de matemática que você teve, mas esse horário é o horário de sentar para estudar. Gente, em qualquer um dos pontos que a gente está falando aqui, se for surgindo dúvidas aí na sua cabeça do tipo, mas aqui em casa é assim, a rotina do meu filho é desse jeito, o que eu posso fazer?
pode mandar dúvidas lá no @Rede Pitágoras ou no comentário aqui de onde você estiver assistindo esse vídeo, que a gente vai responder, a gente guarda as dúvidas, a gente responde no próximo episódio, ou a gente responde direto para vocês lá nas redes sociais, pode mandar dúvidas, tá bom? Então, estamos com 3 pontos por enquanto. 3 pontos na rotina para conseguir equilibrar o tempo de tela. Já falamos de noites completas de sono, atividade física e o momento de estudos diário que tem que acontecer. Agora, o 4º ponto essencial, momentos de leitura. Gente, é o seguinte, a leitura é um dos recursos capazes de prevenir e evitar e ajudar a resolver muitas das dificuldades que nossos filhos enfrentam na relação com os estudos e com a aprendizagem. Porém, a leitura passou a ser um dos maiores desafios que nós temos pela competição injusta, eu diria, com os estímulos das telas. E nós, porém, como pais responsáveis, precisamos assumir que o hábito da leitura é fundamental não só para uma boa relação com os estudos, para a aprendizagem, mas para o resto da vida dos nossos filhos. E nem a melhor escola do mundo consegue criar o hábito da leitura nos alunos, né? A escola é seu melhor parceiro para ajudar o seu filho a desenvolver o gosto pela leitura, mas o hábito depende da família. E aí, uma analogia que eu faço para ajudar você, pai, mãe, avó que fica com os netos, para você não desistir, é pensar assim, a leitura equivale, a leitura para o cérebro, para o processo de aprendizagem, tem o mesmo efeito que o escovar os dentes tem para a saúde física do seu filho. Eu não conheço um pai, uma mãe, um avô, uma avó que tenha desistido de ensinar a criança a criar o hábito de escovar o dente. E como é que a gente ajuda a nossos filhos a criarem um hábito de escovar o dente? Primeiro, a gente escova por eles. Quando eles são pequenininhos, a gente vai lá e escova por eles. Depois, a gente escova com eles. Você vai lá, fica junto, fala não, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Depois, a gente acompanha e cobra e confere se eles escovaram os dentes. E chega um ponto que escovar o dente se tornou parte da rotina, mesmo para aquelas crianças que tem uma fase ali em que eles odeiam escovar o dente. Mas eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que fala, tá bom, filho, não gosto de escovar o dente, não escova o dente. Então, a gente vai arrumando maneiras para eles fazerem isso. Como a gente traz isso para a leitura? Combinando um horário em que, inicialmente, pode ser 2 vezes por semana, todos os equipamentos, as telas da sua casa estarão desligados e todo mundo vai sentar para ler. Esse tempo pode ser, no início, 20 minutos. Quando a família inteira já está em casa, das 7 às 7h20, das 7h30 às 7:50, pode ser segunda e quarta, terça e quinta, quarta e sábado, vocês vão decidir qual é esse período. E, gente, olha, estou falando para começar com 2 dias, porque é para ninguém desistir no caminho, tá? Porque tem gente que vai falar assim, mas só 2 dias para criar o hábito, se você começar com 2 dias, tá bom. Tudo e aí, desligado. 2 pontos. O que é ideal de ler nesse momento? Não é o livro da escola, Não, ou o livro não é que para você ler quer que seu Machado de filho leia. Assis, Shakespeare, Camões, não, gente. É material que Do interesse do seu filho. Então para a pode faixa ser etária dele, né? revista em quadrinho, pode ir com o filho numa livraria, numa banca, deixar ele escolher o que ele vai querer ler. Sem nesse julgar. momento, sem julgamentos. Então, se ele quer a biografia do youtuber de 17 anos que já tem uma biografia, deixa ele comprar a biografia. Para esse momento de criar o hábito da leitura, é muito importante que seja um material de interesse dele. Você pode até estimular ele pegar algum livro na biblioteca da escola, trocar com um colega ou uma revistinha, mas tem que ser algo de interesse do seu filho. Agora, o segundo ponto, rapidinho, para a gente conseguir seguir nos pontos. Não, segundo ponto não. Ainda dentro da leitura. Da leitura, confundi, falei ponto e ponto, né? Mas segunda coisa que eu Aspecto. quero falar aqui gente, que minha mãe fica muito brava quando eu falo coisa. Então, no meio da palestra, no meio de entrevista, se eu falo coisa, ela fica muito brava, mas agora foi a única palavra que veio. E criança que ainda não está alfabetizada? Gente, é assim, o hábito da leitura começa desde quando seu filho está lá dentro da sua barriga, se você lê para ele. E essa criança que não está ainda alfabetizada, ela precisa
que um adulto responsável sente e leia para ela, enquanto ela vê a figura, enquanto ela faz perguntas sobre o que você está falando. Quando esse hábito tá na rotina da família, o que acontece é que com o tempo os próprios filhos que não estão alfabetizados, eles conseguem ler para os pais, porque eles já estão acostumados com as histórias, eles gostam de repetir o mesmo livro, então eles já vão contando a história a partir do passar a página ali, de ver a imagem. E se você tem, que a gente recebe muito nesse momento, quando a gente está conversando com as mães ou com os pais, eles falam assim, meu filho não vai sentar quieto para eu ler para ele? Aí eu vou deixar uma dica em relação a ele. Ela, gente, minha chefe já ficou brava, porque não era para eu entrar em detalhes. É, porque a gente quer que vocês mandem as dúvidas, tipo, aqui em casa não dá porque meu filho não vai parar quieto. Então, deixa eu falar só esse rapidinho, já Tá. que eu comecei. Faz assim, ó, na hora que você colocar seu filho para tomar banho, você começa a ler uma história para ele e para no ponto ali do ápice. Vamos supor que fosse os 3 porquinhos. Na hora que o lobo soprou e soprou e soprou, filho, tá na hora de eu te enxugar, colocar a roupa, ele vai pedir para você continuar a história. Aí você acaba de colocar a roupinha ou pijama, se fora de deitar, deita ou senta no sofá. Agora eu vou continuar a ler essa história para você. E não vai ser mais fácil com um pré-adolescente, não. Aí você pode ler junto com ele o livro que ele está lendo, para você fazer comentários também sobre os personagens. Ok? Mas é todo mundo lendo, hein, gente? Não é para falar para o filho, pega lá o livro, senta e lê. Desliga tudo, agora é hora da família ler. Então agora, vou pausar os pontos da rotina que a gente está falando. Nós estamos no 4 Já pontos, falamos 4 pontos para conseguir encontrar o equilíbrio no tempo de telas. Mas agora a gente tem um quadro especial aqui do Pode Educar, que é o Vale um Teorema. Nesse quadro, a gente traz alguma fala que vocês já ouviram aí no dia a dia, ou que vocês já até falaram, e a gente fala sobre... Será que essa frase é uma verdade, é um mito? Vale um teorema? E hoje, a frase que nós temos tem tudo a ver com o tema do episódio, que é equilíbrio no tempo de telas, e a frase que nós temos é: sem o celular, o meu filho não come, não tem jeito. Vale um teorema? Olha, gente, é o seguinte, eu tenho uma notícia para vocês, que dependendo do ponto de vista, você pode achar que é boa ou ruim, tá? Eu acho que é boa. Nossos filhos só não comem em uma hipótese, se não tiver comida. Se não tiver garfo, não tiver prato, não tiver mesa, e eles estiverem com fome e tiverem um ambiente em que a rotina pressupõe que aquela hora é hora de sentar para comer, eles vão comer. O fato é que nós nos acostumamos a aproveitar o quanto eles são abduzidos pela tecnologia e pela pressão que a gente tem no dia a dia, da correria, de vamos logo para dar tempo, ou no desespero, porque parece que o filho não está comendo bem, a gente coloca ali uma tela com desenho para eles assistirem, e às vezes até com uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, a gente vê o pai ou a mãe dando a comida na boca da criança e tipo, bom, ufa, pelo menos ela comeu. Nós precisamos ajustar esse momento da refeição para que nossos filhos possam ter a vivência, sentir o tempo da alimentação. E, inicialmente, a gente, lógico que vai ter um desafio aí, mas vale totalmente a pena. Então, é assim, não é verdade que o seu filho não come sem a tela. É verdade que, inicialmente, isso dá um trabalho maior, porque o vício já está instalado em ter a tela ali rodando e ele não sentir nem o que está acontecendo nessa hora da refeição. Mas aí não é verdadeiro que a criança não come se não tiver tela. Só é verdadeiro que é um desafio grande e que nós precisamos ajustar esse momento para que as refeições sejam feitas sem telas. E aí, se tiver alguém ouvindo e pensando, mas meu filho fica bravo, ele chora na hora de comer se tiver tela. Sim, e precisa... Se não tiver a tela. Se não tiver a tela. E a gente precisa, nesse momento, que a gente for fazer a transição para o momento da refeição sem tela, primeiro a gente respirar fundo e entender que vai ser dolorido para o seu filho. Ele vai se sentir frustrado. E aí você só acolhe essa frustração. Mas eu não gosto de comer sem tela. Filha, é difícil, eu entendo que é difícil para você. Daí respira fundo, porque é difícil para os pais também, né? De verem os filhos assim, chorando, sofrendo. Daí, nesse momento, você respira fundo
Escreve o que você tá pensando, depois você vai lá e manda pra gente no comentário lá no @RedePitágoras pra gente ajudar vocês, né? Porque precisa também de um autocontrole do responsável, né, nesse momento. Exatamente, não, e esse acolher é isso, é falar, é difícil mesmo, eu entendo que é difícil, para mim também é, filha, mas a gente consegue. E o que não pode? Só um pouquinho hoje para ele não chorar, ou falar para o filho, não, então só um pouquinho, daí eu tiro. Não, gente, a gente precisa ajudar, porque é difícil, eles não vão conseguir sozinhos. Então, acolhe, quer vir aqui um pouquinho, quer chorar primeiro, depois você come, vamos esperar um pouquinho, então vem aqui, daqui a pouco a gente come. Mas não cede, não coloca a tela, porque o seu filho precisa da sua ajuda, principalmente se ele já está nesse ponto que ele não come sem tela. Então vamos seguir para os pontos? Vamos. Gente, acho que é só legal a gente lembrar que assim, a gente está falando aqui sobre equilíbrio no tempo de tecnologia dos filhos, mas nós somos super a favor da tecnologia. Então nós somos embaixadoras do ISTE, que é a Sociedade Internacional da Tecnologia na Educação. A gente fala muito sobre o quanto a tecnologia ajuda em várias questões do dia a dia de todo mundo, mas também para o aprendizado. Mas hoje aqui nesse episódio a gente tá entrando nessa conscientização do equilíbrio, do quanto os filhos estão precisando desse equilíbrio. Tanto é que quando nós chegarmos ao final dos 7 pontos, nós teremos trazido a fórmula para que o tempo que seu filho passar nas telas, ele não seja prejudicial. Ou seja, nós estamos chegando ao ponto que não é tira a tela da vida dos filhos, mas deixa de um formato que não prejudica. Então agora vamos para o 5º ponto da rotina, que é brincadeira no mundo real. Gente, tem gente que fala assim, esse é um dos pontos que eu preciso pensar, porque a criança já não brinca. Tem muita criança nos dias atuais que nem sabe do que e como brincar se não for jogando numa tela. Principalmente pré-adolescente e adolescente, né? Que daí a gente fala que brincadeira, às vezes acha que a gente tá falando só de criança, mas não, pré-adolescente e adolescente também, né? Atividades no mundo real. No caso das crianças menores, é de fato brincadeira. Né? Brincadeira de faz de conta. Brincar de faz de conta é fundamental, gente, para desenvolver a criatividade, para desenvolver a empatia, para desenvolver uma base de habilidades que torna o processo de aprendizagem mais leve para o resto da vida. Então, no caso das crianças menores, é brincar mesmo, sem tela nenhuma. Conforme essa criança vai ficando maior, então se nós estamos falando já de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, esse tempo que a gente diz que para a criança é brincadeira no mundo real, para os mais velhos é tempo vivendo o mundo analógico. Pode ser e deveria ser, é um conselho, é uma sugestão que nós trazemos, que vocês retomem em casa os jogos de tabuleiro, jogo de baralho. Gente, as crianças, os adolescentes, eles não sabem mais jogar baralho. Dominó, quebra-cabeça, jogo da vida, War, esses jogos de estratégia que são envolventes para um adolescente, mas que muitas vezes eles nem conhecem. Então, quando nós trazemos de volta para a rotina da família, começando num sábado à tarde, no domingo à noitinha, antes da hora de ir para a cama, vamos jogar nós aqui juntos? E caso o seu filho fale, nossa, que chato, eu não quero. Então tá bom, filho, pode ficar sentado aí sem fazer nada. Eu e sua irmã, eu e seu pai, eu e sua avó, nós vamos jogar. E vocês comecem a jogar, que daqui a pouco seu filho vem ali participar desses jogos com você. Porque não tem problema nenhum também seu filho ficar entediado sem tela. Não tem problema. O que nós precisamos é criar esses momentos. E, principalmente, como a Thaís diz, pré-adolescente e adolescente não sabe mais, vai brincar do quê? E lógico que você não precisa falar para o seu filho pré-adolescente e adolescente, vem aqui que nós vamos brincar. Mas vamos jogar juntos. E também, assim, é importante mostrar o que brincar no mundo... Ensinar nessas brincadeiras do tempo em que os pais eram crianças, jogo de tabuleiro, tudo que a gente está falando aqui, mas também você, pai e mãe, não precisa se sentir como chama aquilo de festa infantil? Monitor. O monitor de festa. Então, você não precisa também entreter seu filho 100% do tempo em que ele não estiver nas telas. Ele ficar ali no tédio, até bravo, sem saber o que fazer, também é uma oportunidade dele desenvolver criatividade. Esse ócio é muito importante para ele criar as próprias brincadeiras ou as próprias estratégias do que fazer quando ele não pode estar nas telas e ele tem todo o resto do mundo, da casa, do ambiente, de tudo ali para ele poder explorar. Inclusive... acho que é o próximo ponto. Então vamos para o próximo ponto.
Gente, e depois que a gente fechar os pontos, a gente tem dúvidas muito legais aqui, práticas, sobre esse desafio do equilíbrio do tempo de tela. Mas, então já falamos 5 pontos. E agora falamos sono, atividade física, momento dos estudos, hora da leitura e a brincadeira ou atividade no mundo real. Agora vamos para o 6º ponto, essencial para conseguir equilibrar o tempo de tela dos filhos. Que ele vai muito contra uma frase que a gente escuta muito dos pais, que é: meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. Ao ter como única obrigação estudar, os pais falam isso na melhor das intenções, mas ao ter como única obrigação estudar, os filhos não desenvolvem uma base de habilidades que eles precisam desenvolver fora da hora dos estudos para aplicar na hora de estudar. E esse 6º ponto é a responsabilidade compartilhada dentro de casa. Isso significa que toda criança e adolescente, todos precisam ter responsabilidades compartilhadas em família que ajudem responsabilidade compartilhada que ajude na organização, na limpeza, na manutenção da casa. Geralmente, o que os pais fazem é trazer essa responsabilidade como castigo, quando o filho deixa de fazer alguma coisa, quando tira uma nota baixa, quando tem algum desentendimento com o colega na escola. Só que a responsabilidade compartilhada é um dos recursos fundamentais para que a gente possa ajudar os nossos filhos a desenvolver 3 habilidades que são essenciais para um bom relacionamento com os estudos e que estão totalmente defasadas no mundo, no contexto atual em que a gente vive. Quando a gente compartilha responsabilidades com os filhos, que seja arrumar a própria cama, ajudar a colocar e tirar a mesa das refeições, guardar as próprias roupas. Normalmente, quando a gente fala sobre responsabilidade compartilhada, a primeira ideia que as famílias têm é de lavar a louça. E eu essa falo, é a não ideia faça que a gente isso. fala, não começa por aí. Eu não sei por que a primeira coisa que ocorre para os pais, gente, já sei, vou falar que ele vai lavar a louça. Só que não funciona. Por quê? Porque quem fica desesperado de ver a pia cheia de louça somos nós. Para ele, seu filho vai falar assim para você: mãe, calma, a louça não apodrece, deixa lá. E aí vai te dando desespero, vai juntando louça, quem vai lá? Vai lavar? Você. Então, lavar louça é a pior das hipóteses, a menos que seu filho, de alguma maneira, seu filho, sua filha, goste de fazer isso e decida que quer lavar louça. Mas não comece por aí. Quando a gente compartilha responsabilidades dentro de casa, a gente ajuda a trabalhar 3 aspectos que estão, assim, totalmente defasados no desenvolvimento dos nossos filhos. O primeiro deles é senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade é entender que nem tudo que a gente faz na vida a gente faz porque a gente ama. Muita coisa que a gente faz no dia a dia precisa ser feita ou aquilo vai se acumular e vai voltar para a gente de uma forma muito negativa. Só que eu sou capaz de apostar que você, pai, mãe, responsável que está aí ouvindo a gente, em algum momento aí da vida do seu filho você já tentou ensinar responsabilidade compartilhada, explicando para o seu filho que quando você tinha a idade dele, a sua vida era muito mais difícil, que você não tinha uma boa escola que seus pais pudessem te dar, que você não tinha aquele tênis, que você não ia de carro para a escola. Enquanto você está falando isso, o seu filho não está nem ouvindo, porque a Ele está ouvindo? Ele está ouvindo blá, blá, blá. E termina a conversa, ele volta a fazer a mesma coisa que ele fazia antes e você fala: meu Deus, entrou por um ouvido e saiu por outro. Porque a responsabilidade... O senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade é uma habilidade que precisa ser ensinada, mas não tem como ensinar na teoria, somente na prática. Ao ter responsabilidades que são dele e que se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele, o seu filho vai conseguir desenvolver o senso de responsabilidade e depois aplicar na hora da lição de casa, na hora de fazer um trabalho de escola, de estudar para a prova, de ir para a escola, que é uma responsabilidade dele como estudante. Então, primeira habilidade, quando a gente compartilha responsabilidades, senso de responsabilidade. O segundo ponto, nossas crianças e adolescentes, nascidos na era digital, estão com a autoestima
no nível abaixo do mínimo necessário para que eles consigam focar, se concentrar, vencer desafios que são parte do processo de aprendizagem. Quando o aluno está com a autoestima abaixo do nível que ele precisaria ter para um bom relacionamento com o aprendizado, toda vez que ele encontra um desafio, um problema, uma questão aí para ele aprender, que ele não acredita que ele é capaz de conseguir aprender aquilo, vencer o desafio, vencer esse desafio, o cérebro dele, como forma de autodefesa, vai entrando no modo de economia de energia, no modo de descanso, que olhando de fora parece muito um aluno desinteressado, que não está nem aí, mas é um ponto essencial esse de conseguir que os filhos elevem a autoestima para eles terem também um bom relacionamento com os estudos e cumprir uma atividade dentro de casa, doméstica, do dia a dia, uma responsabilidade, é uma forma de... Porque toda vez que eles cumprem um combinado da responsabilidade que ficou com ele, nós precisamos elogiar o esforço que esse filho fez em cumprir o combinado. O seu elogio do adulto responsável pelo esforço que seu filho fez em cumprir aquele combinado se transforma em energia que o cérebro armazena e busca nos momentos de aprendizagem em que ele estiver vivendo algum desafio. É assim que a gente ajuda nossos filhos a ter uma autoestima melhor, elogiando quando eles cumprem os combinados e as responsabilidades. Então, 6 pontos da rotina que já falamos são sono, atividade física, momento dos estudos, momento para leitura, momento de atividade no mundo real, responsabilidade compartilhada. E quando esses 6 pontos estão presentes na semana, no dia a dia do seu filho, o tempo que sobrar para ele não vai ser prejudicial se ele passar nas telas. Desde que... Agora entra o 7º ponto. Desde que ele tem 2 momentos que precisam ser momentos sem tecnologia, sem livre de telas, que são os momentos das refeições e os percursos que vocês fazem de um lugar para o outro, de carro, do meio de transporte que vocês usarem. Dentro do carro, nós precisamos eliminar tela e fone de ouvido. São 2 acessórios que não cabem dentro do carro. Sabe por quê, gente? Porque nossos filhos nunca estão no carro sozinhos, certo? Eles sempre estão com um adulto. É esse o momento ideal para você construir o vínculo com esse filho para que ele possa sentir em você a segurança que ele está indo buscar nas telas, no YouTube, em alguém que invade lá com o game para conversar com ele. O vínculo que nós queremos ter com nossos filhos lá no final da adolescência, ele só pode ser construído ao longo dos momentos que nós temos com esses filhos. Não importa se você é um pai ou uma mãe que trabalha muito, que viaja, que não tem o tempo todo para ficar dentro de casa com seu filho, você tem que focar no tempo que você tem com ele. Dentro do carro, no percurso para a escola, para um passeio, vocês podem ouvir uma playlist compartilhada, intercalando músicas que você, pai, você, mãe e o filho gostam. Essa playlist intercalada ajuda a desenvolver uma riqueza enorme de memórias, de recursos que ele vai usar para a vida também, e aí, estreitar o vínculo e... Eu ia falar que além do vínculo, que é muito importante e é criado no momento dos percursos de um lugar para o outro e da refeição, também são nesses momentos em que é possível que a criança ou o adolescente desenvolva uma base de conexões cerebrais mesmo, que vão fazer muita diferença na relação que ele tem com o aprendizado, que vai desde criar memórias até conseguir ter senso do tempo que está passando, né? Quando a gente está no celular, num percurso de carro ou num restaurante esperando, a gente perde o senso do tempo que passou ali. Provavelmente já aconteceu com você. Uma pessoa está dirigindo, você vai olhar alguma coisa ali no seu celular, na internet, você leva um susto enorme de como que eu cheguei onde nós estamos agora, que eu não vi o percurso acontecer. E é isso que gera nos nossos filhos ansiedade, falta de paciência, falta de habilidades para focar na hora que a professora está ensinando um conteúdo lá na escola, porque ele não desenvolveu no cérebro as trilhas, as conexões que ele precisa usar no momento da aprendizagem. Então, tirar do carro acesso às telas e fone de ouvido permite que vocês construam um vínculo e que seu filho desenvolva uma base de habilidades. E para as crianças menores, dentro do carro,
é hora de vocês irem olhando para fora e falando, vamos ver quem acha algum objeto vermelho, quem acha a letra do nome do colega que você mais gosta da sua sala. Vamos ver quem acha a primeira letra do nome da mamãe em alguma placa na rua. E isso tudo ajuda o seu filho a enriquecer a memória, a desenvolver foco, concentração, paciência. De acordo com a faixa etária do seu filho, você vai aproveitando o ambiente no percurso para estimular conversa entre vocês e capacidade de foco, de concentração, paciência, persistência. Então, falamos dos pontos... E da refeição sem tela, por uma coincidência aí, foi uma questão que a gente teve vale o teorema, né? Vale um teorema. E daí fica a dica, se vocês já estão muito acostumados a... Chegou no restaurante, já dá uma tela para o filho ficar, não é no restaurante o momento dos filhos aprenderem a fazer refeição sem tela. É isso, gente. Não é assim, ó, a partir de agora, quando a gente for sair para almoçar fora, para jantar fora, eu não vou dar a tela. Não, a gente... desenvolve, ajuda o filho a criar os recursos para lidar com o desafio no dia a dia em casa. Na escola, nos passeios, nas festas, nos finais de semana, fora de casa, eles vão aplicar os recursos que eles desenvolveram lá na segurança em família. Então, é dentro de casa primeiro, para depois, fora de casa, é natural para o seu filho vencer aqueles desafios. Então, agora tem duas coisas para falar. Então, falamos dos pontos para conseguir equilibrar o tempo que o seu filho passa nas telas. Se vocês tiverem algum desafio para aplicar esses pontos no dia a dia, a gente vai colocar para vocês lá no site, no redepitagoras.com.br/podeeducar. Tem o link para esse site na descrição do episódio. A gente vai colocar um material complementar para ajudar vocês a colocar em prática esses pontos da rotina no dia a dia para conseguir equilibrar o tempo que os filhos passam nas telas. E a gente está também à disposição para vocês mandarem dúvidas e agora chegou o momento... Deixa eu falar só uma coisa. Tá. Rapidinho, eu juro. Ó, pai, mãe, avó, adulto responsável. Nada de pegar os 7 pontos e falar, a partir de amanhã eu vou colocar esses 7 pontos em prática. São 2 pontos de cada vez. Fazer isso é o segredo para você desistir dos 7 pontos, porque vai dar... isso que eu falei? Colocar tudo de uma vez. Se você tentar colocar todos os pontos de uma vez, quando chegar no 3º dia, você vai falar, nossa, aquelas duas lá, acho que não sabiam bem o que estavam falando, não estou conseguindo. Por 2 pontos por semana, e na semana seguinte você pega mais 2 pontos, se aqueles 2 que você colocou na semana anterior já estiverem fluindo, já estiverem assimilados, tá bom? Então agora nós vamos para o nosso quadro Perguntas, de perguntas que nós recebemos. Pode perguntar, e todas as dúvidas são em relação ao uso de telas, e vocês podem mandar mais também ali no @redepitagoras, então vamos lá. Qual a pergunta? Fala que eu quero responder, Thaís. Combino com o meu filho 1 hora de videogame e quando termina, tem briga. O que fazer? Bom, gente, é assim. Enquanto você está aqui ouvindo esse podcast, buscando maneiras para ajudar o seu filho a conseguir desenvolver o potencial pleno que ele tem, lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, tem gênios da engenharia e da tecnologia planejando cada estímulo que ele vai dar dentro do videogame, das telas, dos recursos que eles oferecem aí para as crianças e adolescentes, para que seu filho queira cada vez mais continuar ali no mundo digital. Está comprovado cientificamente que o uso excessivo de tecnologia vicia o cérebro de uma criança e de um adolescente, tanto quanto as drogas que nós já temos hoje definidas como ilícitas. Quando um adolescente recebe uma curtida em um post que ele fez numa rede social, ou quando uma criança ou pré-adolescente ganha pontos lá no videogame, consegue ganhar lá o que ele estava buscando no videogame, a área do cérebro dele que é estimulada é a mesma área do cérebro de um fumante quando ele traga um cigarro. Então, não é assim, modo de dizer que vicia, de fato vicia. Mas o que é? Como é que a tecnologia chega a viciar? É quando o tempo e a frequência no mundo digital se tornam maiores do que o tempo e a frequência
de atividades que ele faz no mundo real. Por isso é que os 7 pontos da rotina te ajudam a garantir que seu filho não terá nem tempo nem frequência excessiva de telas. Bom, mais um ponto. Uma criança e um adolescente ainda não tem a área do cérebro, da razão, de tomada de decisão consciente formada. Então, isso torna ainda mais essa criança, esse adolescente, mais vulnerável ao vício. Sozinho, seu filho jamais vai conseguir falar assim, pronto, vou desligar, não quero mais jogar, não quero mais assistir vídeo. Ele não vai fazer isso. O desafio é nosso de fazer combinados e garantir que esses combinados sejam cumpridos, que assim a gente ajuda eles a desenvolverem essa resistência e determinação para a hora que está combinado e a gente não tiver, eles conseguirem desligar. Então, quando seu filho fala, mas não quero mais só 10 minutos, você fala, não, filho, agora você vai desligar porque nós combinamos. E se ele ficar bravo, você fala, entendo, filho, é difícil mesmo, mas desliga. Então, se a gente conseguir reconhecer que é difícil para eles, falar isso para eles, mas não abrir mão para que eles continuem mais 5, mais 10, mais 15 minutos, a gente vai conseguir que em curto espaço de tempo eles deem conta desse desafio. Tem disso da hora de... Então, combinou, daí chegou a hora de sair. Daí tem uma pessoa que falou aqui, ele faz birra para desligar, o que eu faço? Deixo de castigo? Tiro do outro dia? Tem 7 anos nesse caso aqui. Não, é assim, a hora que ele... Na verdade, não é que ele está fazendo birra, ele não sabe lidar com a frustração, do desespero que gera ficar sem aqueles estímulos que estavam trazendo uma sensação enorme de prazer, de reforço ali para ele. Então, a hora que ele chorar, no início, quando ele tiver que desligar, na verdade, gente, quanto mais o seu filho estiver chorando, estiver entrando em desespero para sair da tela, mais ele está precisando da sua ajuda nesse ajuste dos 7 pontos. E aí, a hora que for desligar, que ele se frustrar e ficar realmente chorando, pedindo mais, você vai garantir que ele desligue e oferecer o suporte, o apoio que ele precisa para vencer esse momento de frustração que ele está passando. Filho, quer tomar uma água? Vamos descer ali e caminhar um pouquinho até você se acalmar? Ou senta aqui do meu lado e fica quietinho, então, que daqui a pouco você vai se sentir melhor. É assim que você consegue ajudar. E não assim, entendendo tela. que é difícil, né? Não querendo explicar nesse momento que... Esse ponto que a Thaís trouxe é fundamental, gente. O que não funciona? Querer explicar para o seu filho que você está fazendo isso para o bem dele, porque o cérebro dele, porque a tecnologia, porque a pesquisa, porque a Roberta e a Thaís, porque o Pode Educar. Isso é nosso, é entre nós adultos. Seu filho, ele não precisa de tudo isso, sabe por quê? Fica um desafio ainda maior para ele enfrentar. E aumenta ainda mais o esforço que ele vai fazer de birra, de bravo, para mostrar para você que tá difícil, porque quanto mais você fica justificando assim, mas parece que você não tá entendendo que tá difícil pra ele. E é difícil mesmo. Então, só reconhecer que, meu filho, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, eu sei que você quer ficar mais. Mas você consegue. Mas você consegue. É isso, tinha outro aqui também. Meu filho tem 3 anos, quero mostrar vídeos da escola, mas difícil tirar depois, chora muito. Então, gente, olha só. Bom, então, eu já fiquei aliviada porque essa mãe mandou que ela quer mostrar vídeos da escola. Um ótimo uso da tecnologia. É mostrar para o filho em casa vídeos com conteúdos bons que têm a ver com o que ele está aprendendo na escola. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, a mãe mostra. Essa criança sozinha de 3 anos não tem que ter acesso para entrar sozinha em tela, em vídeo nenhum. Mãe, pai responsável. Isso, é que nesse caso a gente sabe que foi uma mãe que mandou, é um adulto responsável. Então, ser a mãe que está mostrando, ser conteúdo confiável da escola. E o terceiro ponto, né? Daí ele chora para desligar. Então, será que eu não mostro mais? Não. Continua mostrando. Acabou. Antes de mostrar, já fala, filha, eu vou te mostrar, nós vamos ver juntos e a hora que acabar a gente vai fazer outra coisa. Acabou, desliga. Se ele chorar, é a mesma coisa. Filho, não tem problema, pode chorar, vou guardar. Quer brincar disso? Quer fazer isso? Ou então tá bom, só vem aqui um pouquinho no meu colo, daqui a pouco você se acalma. É assim que a gente ajuda para que eles construam esse recurso de conseguir parar quando eles tiverem um acesso sozinhos mais tarde. Meus filhos fazem a tarefa rápido para ficar no celular. Gente, sabe que na hora que nós estávamos falando do momento de estudo, eu queria falar isso, mas eu pensei assim, a Thaís vai reclamar que eu estou falando demais. Ainda bem que veio essa pergunta, eu não lembrava que tinha essa pergunta.
Lê de novo a pergunta, só para ficar a pergunta e a resposta na Meus sequência. filhos fazem a tarefa rápido, só para ficar no celular. Então, lembra quando nós colocamos o ponto que era momentos de estudo de segunda a sexta-feira no mesmo horário? Quando você combinar esse horário com seu filho, você vai combinar o tempo que ele vai ficar. Então, para uma criança que ainda está nos anos iniciais do Fundamental 1, por exemplo, das 5 às 5h30, ou das 17 às 17h40 no máximo. Fundamental 2 e médio, das 5 às 6, das 6 às 7, é 1 hora. Essa 1 hora é o horário de estudo. Se ele sentar às 5 e terminou a lição de casa que ele trouxe, o que ele pode fazer? O que ele quiser, desde que não seja ir para a tela. Porque nesse horário de estudo, ele pode brincar de faz de conta, ele pode jogar um jogo de tabuleiro, um quebra-cabeça, ele pode sentar no sofá e não fazer nada, ele pode dar um cochilo, ele pode te ajudar com alguma coisa que você estiver fazendo. Ele não pode ir para a tela, porque esse é o horário de estudo dele. Então, você vai combinar o horário de início e de final. E, nesse período, a tela não entra, porque lembra que a tela é depois que ele cumpriu com a responsabilidade dele. Vamos caminhando para as últimas dúvidas aqui, tem uma que vai nesse momento. Permito tela como premiação por cumprir os combinados ou incluam as atividades do dia a dia? Mãe, pai, responsável, assim, a tela nunca pode ser um prêmio. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo para eles que realmente todo o resto é chato, daí tem que cumprir toda a parte chata para ganhar a tela. Né? A tela não é um prêmio para nada. A tela é um privilégio que ele ganha quando os outros pontos da rotina todos estão sendo cumpridos. Mas não é que ele ganha, ele pode ou não pode. É assim, responsabilidade que ele tem que arrumar a própria cama, ou tirar a mesa do café, ter a lição de casa, ter o tempo que é na brincadeira do mundo real. Porque às vezes acontece, a mãe fala assim pra gente, eu não quero brincar com os meus brinquedos aqui, não. Eu vou direto jogar videogame. Não, lembra que tem o tempo que é de você brincar com seus brinquedos. Se você não quer, não faz mal, não precisa brincar. Então posso jogar? Não pode. A tela está dentro do contexto da rotina desde que os outros pontos sejam cumpridos. E ela nunca é prêmio. Sabe o que é prêmio que você pode dar para o seu filho? Quando ele cumpre o que vocês combinaram, é elogiar o esforço. E vocês podem combinar de fazer atividades juntos, que sejam experiências, nada que seja comprado, que seja pago. E isso é um prêmio. Então, nós vamos juntos no final de semana naquele parque que você gosta. Ou nós vamos descer e você vai poder andar de bicicleta que você queria, eu vou ficar junto com você. Então, são experiências de preferência em família, mas que não incluam a tela. A tela nunca pode estar como prêmio. Só se for, por exemplo, uma sessão de filme juntos. Então, mas aí, filme na TV ou no cinema, celular, né? E o controle remoto não fica com o seu filho. Pode ser, vamos sentar assistir juntos? Se for adolescente, pode até ser alguns episódios da série que ele gosta, mas vocês assistindo juntos, sem ficar conferindo nada no celular por perto. Acho que foram bastante dúvidas no Pode Perguntar de hoje. Vocês podem mandar mais dúvidas, não só sobre esse assunto, mas sobre qualquer outro na relação dos filhos com os estudos, com a escola. Aliás, eu tenho uma sugestão, é assim, fazer isso que nós colocamos de começar a implementar 2 pontos de cada vez e já ir tomando nota e mandando lá nas redes sociais do @Rede Pitágoras. Do @Rede Pitágoras, quais são ou os desafios. Gente, a gente precisa contar coisa boa também. Vai lá e coloca, gente, deu certo. A gente adora receber isso e fica sendo um estímulo para as mães, para os pais que ainda estão enfrentando desafios. Olha, eu consegui, aqui já deu certo, já mudou isso. Comenta lá que você vai estar ajudando outros pais e a neurociência também comprovou que contribuir com outras pessoas que enfrentam o mesmo tipo de sufoco que nós é uma forma da gente recuperar e equilibrar a saúde emocional, agora falando de adulto. Então vai lá contar coisa positiva também e mandar as dúvidas, os perrengues, os pontos os desafios que nós vamos respondendo para vocês, inclusive nos próximos episódios. E fica a dica de uma ótima forma de usar os grupos de WhatsApp das turmas, que é compartilhar esse episódio do Pode Educar no grupo de WhatsApp da turma do seu filho.
Estamos à disposição para que vocês tiverem... Qual vai ser o material que a gente vai mandar para eles baixarem lá no link? É um guia, é um e-book, que a gente inclusive vende esse e-book no nosso site, mas vocês, ouvintes do Pode Educar, vão ganhar de presente esse e-book, que é para conseguir ajudar com passo a passo mesmo, e algumas questões ali de dicas bem práticas, para conseguir esse equilíbrio no tempo de telas dos filhos. E então lembrando que para ter acesso a esse material, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio, que é lá no site da Rede Pitágoras, redepitagoras.com.br/podeeducar. Então compartilhe o episódio, esperamos vocês com dúvidas, perguntas, comentários para a gente trazer para o próximo episódio. E obrigada, gente, até a próxima!